Graça e paz, querido, que Deus abençoe a tua vida. Hoje estou trazendo uma palavra para você, uma palavra onde você vai conseguir identificar se tem demônios ou não na sua casa. E quando a gente fala de demônios em uma casa, na verdade, são ligações espirituais que estão agindo na vida de pessoas. Porque o diabo não se interessa por um prédio velho, nem por um prédio novo. Ele não se interessa por uma casa bonita ou por uma casa velha, estragada. Não. O interesse do diabo não é se atar em coisas. O interesse do diabo é se atar em pessoas e agir na vida dessas pessoas que são a coroa da criação do nosso Deus. Então hoje você vai descobrir se existe uma ação maligna, diabólica, atuante contra a tua vida ou contra alguém da tua casa. Depois que eu ministrar essa palavra de libertação na tua vida, eu estarei orando o Salmo 23 junto com você. Então, primeiro nós vamos falar do problema e você vai identificar, porque o Espírito Santo ele vai dar discernimento para você se você está sendo realmente alvo de uma ação maligna, de uma ação diabólica. Se isso estiver acontecendo, na oração que nós fazermos no final, você vai orar junto comigo. E se há alguém da tua casa que reclama das coisas que eu vou falar aqui, você vai convidar essa pessoa para orar junto com você. A sua casa tem que ser um lugar abençoado. E você não pode aceitar com que demônios atuem na sua vida ou atuem na vida de alguém que está na sua casa. Nós vamos falar sobre isso aqui também. E você vai ver como o Espírito Santo ele irá chamar a sua atenção para alguns pontos que nós iremos colocar aqui. Então, antes de começar essa mensagem, peço que você curta esse vídeo. E se você é novo aqui no canal, está pela primeira vez, te inscreve no canal e compartilha também com outras pessoas. Vai valer a pena você ficar até o final para receber essa oração no Salmo 23, uma oração também de libertação. Então, vamos começar? Primeiro, para você identificar se há demônios que estão atuando, perca da motivação de fazer o que lhe dava prazer. Essa é a primeira coisa, o primeiro sinal de que você está debaixo de um ataque maligno. Você não tem mais ânimo de ajeitar a sua casa, não tem mais ânimo de fazer as coisas dentro de casa. Você perdeu o prazer, faz, mas faz por obrigação. Sabe quando as coisas perdem o valor? Não tem mais valor e você deixa que as coisas comecem a estragar dentro de casa? Você sabia que até quando existe sujeira na casa, sujeira dentro do lugar que você mora, isso é sinal que você está debaixo de um ataque espiritual? O diabo gosta da sujeira. O diabo gosta de um lugar que está abandonado, atirado. E ali tem uma ação maligna. Existem muitos lugares que eu já fui, aonde o Espírito Santo ele me mostrou demônios que estavam atuando naquela família, que estavam atuando naquela casa. Uma certa feita eu cheguei numa casa e quando eu entrei dentro daquela casa eu senti um cheiro estranho, um cheiro assim que me deu um asco. E ao sentir o cheiro, eu sentei no sofá junto com a família estava ao redor. E enquanto eu estava conversando com eles, o Espírito Santo me mostrava demônios que estavam no teto. Demônios que estavam no teto e com certeza, quando Deus me deu essa visão, aqueles demônios que estavam no teto estavam atuantes ali dentro daquela casa e daquela família. Enquanto a conversa ela se desenvolvia ali, o casal foi me contando que estavam pensando em se separar, que havia muitas brigas dentro de casa, que tinham sonhos perturbadores e muitas outras coisas. Isso é sinal de que existe uma atuação maligna. Interessante que dentro dessa casa havia muita sujeira,
muita bagunça. Estavam as coisas quebradas, porque não é porque uma pessoa tem poucas condições financeiras que a casa dela vai ser uma bagunça. Amém? Não significa, se você mora numa casa de alto padrão ou numa casa bem simples, a limpeza é algo que agrada o nosso Deus. Bom, a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de ordem e decência. Então, aonde não há ordem, não há decência, é o outro lado que está no comando, está na diretoria daquela casa, daquele lugar. Até mesmo em empresas, aonde a desordem ela está instalada, bagunça, coisa rasgada, cortada, quebrada, você pode ter certeza, tem um espírito já de falência que está rondando aquele lugar. A Bíblia nos diz, em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades. Então, você tem que ter discernimento espiritual, meu irmão. Aonde tem coisas estranhas no ambiente, o inimigo está por trás. Segunda coisa, sem ânimo para buscar a Deus e a quebra de votos e compromissos com Deus. Uma pessoa que está sendo atacada espiritualmente, a primeira coisa que ela vai perder é a perca da vontade de ir ao culto. Ela pode até justificar que o motivo é a pandemia, que ela está em casa, mas ela vai na farmácia, ela vai no mercado, ela foi na festinha do final de semana de aniversário. Então, na verdade, ela está sem ânimo para ir até a casa de Deus. Não é por causa da pandemia, ela está sem ânimo. O inimigo está atacando ela, tirando as forças dela, tirando o ânimo dela de estar na casa de Deus. Ela pega a Bíblia para ler, ela começa a ler a Bíblia e já cai no sono. Está sendo atacada espiritualmente. Ela começa o jejum, tem que quebrar o jejum. Ela não consegue ir até o fim. Ela está debaixo de ataque espiritual. Tem algo espiritual que está atacando ela. Algo espiritual que está tirando o ânimo dela, está tirando as forças dela. Ela sabe que tem que orar, mas ela não consegue dobrar o joelho para orar. Ela sabe que tem que orar, mas ela fica 2 horas na frente de uma novela ou assistindo uma outra porcaria qualquer, mas orar ela não consegue. Ela sente um desânimo, uma vontade de não orar. Ela está sendo atacada. Essa casa está sendo atacada por demônios, porque são os demônios que tentam tirar o foco de Deus. É um ataque espiritual. Um detalhe, eles estão tão soltos nessa casa que a pessoa não se dá conta, ela está cegada espiritualmente. Ela está debaixo de uma opressão maligna. Essa é a palavra, opressão maligna. Quando a pessoa está sendo atacada espiritualmente e quebra votos, não tem ânimo para buscar Deus. Terceira coisa, muita irritação. Ela está irritada, não é porque ela está nos dias dela, é porque tem algo que está deixando ela descompensada. Então ela se irrita com tudo. O filho coloca os pés para cima do sofá, ela já briga, já é uma guerra. O marido mal toca assim no ombro dela, ela já está brigando, soltando os cachorros. Ela está lá no trânsito e alguém corta ela já buzina, ela nem pensa no que ela está fazendo, ela está irritada, está com os nervos à flor da pele. Isso é espiritual. Quando nós estamos na presença de Deus, uma coisa que Deus nos dá é tranquilidade, porque a paz que está na presença de Deus não está em qualquer outro lugar. Então, se a pessoa está irritada, ela está sendo atacada, influenciada espiritualmente. Você tem que ter o discernimento
de que as coisas espirituais, elas podem influenciar para o mal. Lembra do homem de Gadara? Aquele que, quando Jesus chegou no território, ele foi até Jesus e Jesus repreendeu a legião que estava nele. Como que os demônios sabiam que Jesus tinha chegado naquele território? Porque os demônios sentem a presença da luz. Eles sentem a presença de Deus. Então, aquele demônio foi afrontar Jesus porque não conhecia quem era Jesus. Não conhecia a realidade de quem era Jesus. Eles sentiram algo e foram lá confrontar. Entenda uma coisa: os demônios podem querer tirar você até da frente desse vídeo. Exatamente. Eles podem, você estar aqui assistindo e o diabo está dizendo: desliga esse vídeo, sai daí, para de escutar esse homem, para de escutar esse homem. É assim. Uma mulher, olha que interessante, uma mulher chegou na igreja necessitada, cheia de problemas, sentou no banco da igreja e o diabo chegou no ouvido dela e disse: o que você está fazendo aqui? Sai daqui, esse lugar não é para você, vai embora daqui. E ela nos contou que ela sentiu uma angústia dentro da igreja. Aí a gente pensa assim: como é que pode a pessoa chegar dentro da igreja e sentir angústia? Mas na verdade é quando os demônios estão ali, eles estão gerando angústia. Se a pessoa resistir àquela angústia, se ela resistir àquela voz, ela vai ser liberta. Você acredita que a mulher saiu? Quando ela saiu, eu vi que ela saiu e fui até a porta para perguntar para os porteiros: cadê a mulher? E eles disseram: ó, ela saiu aqui, ela saiu e está na metade da quadra. Eu disse: vão lá e chamem ela agora, porque ela está com um demônio. Os porteiros da porta da igreja foram até lá, chamaram ela e ela veio. E eu disse para ela: você sabia que você está com algo ruim com você? E ela começou a chorar. Aí ela disse assim: profeta, eu estava aqui, mas eu comecei a sentir algo ruim. E uma voz disse para mim: sai daqui, vai embora daqui. E eu escutei isso e eu me levantei e fui embora. Eu disse: entra, porque hoje é o dia da tua libertação. Aquela mulher foi liberta. Você tem que entender o que muitas vezes causa ira. Você sabe que eu encontro até maridos nos encontros sobrenatural nas escolas, que eles dizem assim para mim: olha, minha mulher escuta tanto você, e um dia eu fiquei irritado que ela estava ali escutando. E eu disse para ela: o que você está escutando? Esse profeta. E eles vieram na escola para me conhecer, mas também para serem libertos. Muitos vieram para ser libertos. E muitas vezes a ira que existe no teu filho quando você coloca o louvor, a ira que existe no teu marido quando você está escutando uma pregação. Puxa, gente, um louvor na nossa casa é uma bênção. Uma pregação na nossa casa é uma bênção. O culto na nossa casa é uma bênção. Então só pode ser coisa do inferno. Só pode não. É uma ação maligna. É o inimigo agindo, que está, inquietando a pessoa, que está deixando ela nervosa, que faz ela gritar: desliga isso, não quero ouvir isso, agora é só coisa da igreja aqui em casa. Está ali o demônio. Está ali o demônio. Você não pode dizer para a pessoa, né? Tem que ser sábio também. Mas você tem que entrar no seu quarto e entrar em batalha espiritual. Eu identifiquei o mal aqui. Vou mandar esse mal embora daqui da minha casa agora. Você manda embora e o mal tem que ir embora, tem que sair em nome de Jesus. Amém? Olha só. Um outro fator de um ataque espiritual para você identificar: brigas constantes. Marido não se acerta, mulher não se acerta, filho não se acerta com a mãe, com o pai. É uma briga, é uma constância de embates, de discordâncias dentro de casa, dentro da família. Casa dividida não subsiste. E casa dividida é sinal de que tem ataque do diabo. Igreja dividida
é sinal de que tem ataque do diabo. Então tenha cuidado. Você sabe, sempre que houver discordâncias constantes, eu estou falando de discordâncias constantes, brigas constantes, parece que entra dentro de casa e a briga acontece. Isso é espiritual, meu irmão. Mas profeta, você está dizendo que muitas coisas são espirituais? Exatamente. E vou repetir, é espiritual sim. Não, mas o problema está nas pessoas. Olha, as pessoas podem ter a parcela da culpa delas, mas eu não posso ignorar que o mal existe e que ele sim está muitas vezes orquestrando todas aquelas brigas e sentimentos ruins dentro daquela casa, dentro daquela família. Agora, dor de cabeça ou peso na nuca constante. Eu não estou falando de enfermidade. Eu estou falando da pessoa que tem dores de cabeça constante, dores na nuca constante. Sabe? A pessoa chegou bem em casa do trabalho, feliz, alegre, cantando, foi tomar banho ou foi tomar um café, dor de cabeça. Ela entrou dentro de casa, dor de cabeça. Nesse caso, onde está o demônio? Onde está a opressão espiritual? Na casa. Mas pastor, o senhor disse lá no início do vídeo que os demônios não se importam com prédio, com casa. Exatamente, eles não se importam, eles querem as pessoas. Só que eles estão muitas vezes em lugares. Eles estão muitas vezes em lugares, porque já estão ligados espiritualmente a alguém da casa. É por isso que você tem que ungir a tua casa. Agora nós vamos orar o Salmo 23. Você vai orar junto comigo, vai colocar esse salmo aí bem alto. E se a tua casa não foi ungida ainda, pega um pouquinho de óleo de cozinha e derrama na sala, num canto da parede. Faça isso, unja a sua casa enquanto você vai orar comigo o Salmo 23. Agora, não vou parar aí. Barulhos constantes dentro de casa. Eu não estou falando daqueles estralos que dá na geladeira quando descongela. Estou falando de tudo estralando. E constantemente. Eu não estou falando de um estralo da gravidade ou da pressão atmosférica. Não, estou falando de estralo mesmo. Sabe aquele barulho de alguém pisando? Sabe aquele barulho que parece que tem alguém caminhando dentro de casa? As coisas estralando, as portas se batendo, as coisas queimando dentro de casa. E isso é sinal de que existe uma opressão espiritual lá dentro. Tem que repreender isso, mandar isso embora. Isso é espiritual. Agora, tem um outro sinal de que uma casa está debaixo de uma opressão espiritual. O que é, profeta? Vontade de chorar. Sabe, a pessoa está num bom dia, comeu aquela janta maravilhosa, família, todo mundo ali, né? Aquele negócio de família. De repente vem aquela vontade de chorar, um vazio dentro da pessoa, um negócio ruim. E um detalhe, você quer ver a opressão dentro de uma casa? Domingo ou no sábado. Por que nos dias de semana geralmente as pessoas não têm isso? Bom, até tem em alguns lugares aí, mas sábado e domingo é mais, dá vontade de chorar, a pessoa fica naquela deprê, e não é por causa do trabalho dela, mas sabe por quê? Porque ela fica mais tempo em casa. E nós, nunca esqueça o que eu estou lhe ensinando. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Você é um ser espiritual e que sente. Você sente, eu sinto, assim como eu sinto a presença de Deus, eu sinto quando existe uma presença maligna no lugar. Por isso,
Deus está dando discernimento para você. Abra teus olhos em nome de Jesus. Abra teus olhos em nome de Jesus. Abra para a realidade das coisas espirituais. E agora nós vamos orar o Salmo 23. Você vai orar junto comigo. Se você quiser declarar junto comigo, você vai declarar. Daí nós vamos ler o Salmo 23 e depois eu vou orar pela tua vida. Amém? Vamos fazer isso? Então vamos lá. Eu peço a você que ainda não curtiu esse vídeo, curta esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, te inscreve e manda esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Amém? Manda esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder, porque vai abençoar a casa de muita gente em nome de Jesus. Vamos começar? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Deixa eu orar pela tua vida agora, no nome de Jesus. Pai, eu oro em favor dessa pessoa e da casa dela, e na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu paraliso toda opressão espiritual. Eu paraliso toda ação de demônios que causam choro, que causam depressão, que tem atormentado, perturbado famílias e lugares. E na autoridade do nome de Jesus, eu te dou uma ordem: mal, pega tudo que você tem colocado contra esta família e contra esta casa, e no nome de Jesus, eu te dou uma ordem: vá embora agora. Solta esta casa, solta essa família. Toda pessoa que está sendo atacada por espíritos de enfermidade, por falanges ou por depressões, opressões, eu vou contra ti agora e te ordeno: pega tudo que tu tem colocado no corpo físico e na vida dessa pessoa e sai, 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 no nome de Jesus. Seja livre agora, que toda a cadeia e amarra espiritual seja desfeita, e que o poder de Deus agora entre em ação, no nome de Jesus, trazendo paz, trazendo vida, e que a unção de Deus despedace todo jugo nesse ambiente. Amém e amém. O Senhor é teu pastor. Quem cuida agora da tua casa é o Senhor. Quem cuida de todos da tua família é o Senhor. Se você foi abençoado com essa live profética, compartilhe com outras pessoas. E se você ainda não é meu amigo no Instagram, me acompanhe lá, vamos caminhar juntos. Amanhã, às 6 horas da manhã, estarei ao vivo orando aqui junto com você. Que Deus te abençoe, fique na paz, que Jesus te guarde, que Jesus te abençoe. Até mais. 5 sinais de que o diabo enviou uma pessoa para tentar destruir você. É muito importante que você ouça essa palavra e no final estarei orando pela tua vida e orando também pela tua casa. Sabe qual que é, eu posso dizer, um dos maiores problemas que nós enfrentamos? É a ignorância em relação a como o mundo espiritual ele trabalha e como o diabo ele prepara armadilhas para tentar nos derrubar. Nós temos que ter esse discernimento, porque se nós acharmos que tudo é normal e que nada é espiritual, é por aí que o inimigo já consegue vencer grande parte das batalhas contra a nossa vida.
Se uma das coisas que Deus mais ministra ao nosso coração quando lemos a palavra de Deus, a Bíblia, é que existe um mundo espiritual. E esse mundo espiritual não está inerte, esse mundo espiritual não está ignorando as situações da vida das pessoas, esse mundo espiritual está trabalhando. É por isso que existe o Salmos 91, para ser um salmos de proteção. É por isso que existe o Salmos 23, para nos falar do bom pastor que precisa guiar a nossa vida e também nos guardar de lugares de perigo. Você tem que entender que habitamos no mundo natural, mas habitamos também no mundo espiritual. E hoje eu quero que você preste atenção nessa palavra, porque alguma dessas coisas pode estar acontecendo com você. E isso é o sinal de que o inimigo está trabalhando. É que ele é tão perspicaz, ele anda com sapatinhos de algodão e ele trabalha para que as pessoas não acreditem que o mal existe. Na verdade, enquanto estamos brigando uns contra os outros, o diabo está fazendo a festa. Enquanto você se opõe ao seu irmão, enquanto você critica alguém, enquanto você, acha que o problema está nos outros, na verdade existe alguém por trás que está batendo palmas e que está tentando sabotar o propósito de Deus na tua vida. Preste atenção nessa palavra. E se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, vamos andar juntos, porque no final vou fazer uma oração por você. Vai valer a pena você ficar até o fim dessa palavra. Em Mateus capítulo 4, do verso 1 em diante, diz assim: Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: O ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: Mas as Escrituras Sagradas também dizem: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: Eu lhe darei tudo isso, se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Essa palavra é uma palavra tanto forte e ela fala da tentação de Jesus. Quando o diabo veio para tentar Jesus. Jesus, o Filho de Deus, o Messias, aquele que estava na criação dos céus, da terra, do universo, de tudo que existe, aquele que estava lá no primeiro homem, na primeira mulher que habitou aqui nessa terra. Ele foi tentado. E eu e você, será que não seremos tentados? E um detalhe, você acha que o diabo vai oferecer alguma coisa para você que não chame a sua atenção? Ele é esperto. Você acha que o diabo vai oferecer alguma coisa para você que, não mexa com você? Não. O inimigo ele vai usar de artimanhas exatamente para tocar. Exatamente para tocar em áreas da tua vida que são sensíveis. São sensíveis. E nessas áreas sensíveis, ele vai tentar infiltrar para derrubar. Esse é o objetivo do diabo, infiltrar para derrubar. Então, existem pessoas que são enviadas por ele para intentarem contra a sua vida. O diabo envia pessoas para tentar nos destruir. E eu quero falar da primeira pessoa que o diabo envia para te destruir. Essa pessoa que o diabo envia para te destruir, ela vem com críticas contra você.
qual que é o objetivo das críticas? O objetivo das críticas é lançar inveja contra você e fazer você largar o seu propósito. Então, o diabo, quando quer destruir alguém, ele levanta alguém para falar mal dessa pessoa. Ele levanta alguém para criticar essa pessoa. Ele levanta alguém, sabe, para atormentar a vida dessa pessoa com palavras. Palavras para a destruírem, palavras para manchar a sua credibilidade. Então, esse é o primeiro tipo de pessoa que o diabo envia, os críticos. Tenha cuidado com gente assim, porque todo crítico, ele também está demonstrando que ele é infeliz em algo. Todo crítico, ele demonstra que é infeliz em algo. E um detalhe, o crítico também é muito invejoso, extremamente invejoso. É por isso que nós temos que ter cuidado para guardar o nosso coração, como diz Provérbios 4:23, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O objetivo do crítico é dissuadir você. O objetivo do crítico é fazer, sabe, você se sentir mal, é fazer você diminuir o seu ritmo. Então, a primeira pessoa que o diabo envia contra a nossa vida é um crítico. Segundo tipo de pessoa que o diabo envia para tentar te destruir, alguém do sexo oposto. Como assim, profeta, alguém do sexo oposto? Às vezes a pessoa está fraca no seu casamento, a mulher está fraca no casamento dela, o marido está fraco no casamento. Aí o inimigo apresenta uma pessoa para elogiar, apresenta uma pessoa, enfim, que de alguma maneira supra uma necessidade que a pessoa tem, e ali o diabo começa a sua infiltração através daquela pessoa, através dos elogios, através dos olhares, através, enfim, de N situações. Lembra de Sansão? Sansão se conectou a uma Dalila. E o que aconteceu? Dalila acabou destruindo o propósito de Sansão. Quando o diabo ele quer destruir a vida de uma pessoa e ele vê que essa pessoa tem fraqueza nessa área, ele coloca uma pessoa no caminho dele ou no caminho dela, para que essa pessoa comece a ser enredada. E se você olhar a vida de Sansão, eu tenho estudado, esse ano eu tirei para estudar a vida de Moisés, eu tirei para estudar a vida de Davi, a vida de Sansão, e também eu tenho estudado muito sobre a vida de Daniel. Para mim todos eles foram incríveis, mas cada um deles teve suas limitações. E interessante na vida de Sansão é que ele não foi enredado da noite para o dia, não foi um trabalhar. O diabo foi tecendo uma teia para Sansão, até que Sansão caiu totalmente na artimanha do diabo. É por isso que você tem que ter cuidado, tem que ter um casamento forte, tem que estar bem com o teu marido, tem que estar bem com a tua esposa. Vocês precisam estar bem conectados. Não pode haver distração, porque a Bíblia diz que o objetivo também de um casamento não é apenas saciar o outro, não. O objetivo de um casamento é quando um está caindo, o outro levanta. O objetivo do casamento é os dois andarem juntos. Sabe por quê? A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não rebenta com facilidade. Por trás de um grande empresário tem uma grande mulher. Por trás de um grande ministério também tem uma grande mulher. Ou seja, por trás de uma pessoa de sucesso tem um cônjuge por trás, seja um homem ou seja uma mulher, certo? Que de alguma maneira ajuda essa pessoa na vida dela. Sabe por quê? Porque essa vida não é de brincadeira. Essa vida não é de brincadeira. Não pense você que essa vida é de brincadeira, porque não é. Ela está aí para derrubar, está aí para destruir. A gente tem que estar conectado com Deus, em primeiro lugar, e depois bem conectado com as pessoas certas na nossa vida. O terceiro tipo de pessoa que o diabo envia para destruir a vida de alguém é aquela pessoa que é, eu posso dizer, mentirosa e enganosa. São pessoas que querem fazer negócio com você. São pessoas que querem que você entre em sociedades,
pessoas que querem que você entre em parceria, pessoas que despertam a sua ganância ou despertam a sua cobiça. E quando o diabo envia alguém assim para o seu caminho, isso pode fazer você não mudar de direção quando é necessário. Isso pode fazer, sabe, você permanecer num caminho que Deus não está mais abençoando. Tudo porque tem alguém ali que está sempre alimentando você e está levando você, seja a maus negócios ou até mesmo se afastar do propósito que Deus tem para a sua vida. A bem da verdade que há pessoas que querem se escorar nas nossas costas, há pessoas que querem se aproveitar do dom, do talento, do seu trabalho, querem se aproveitar de algo único que foi Deus que te deu, algo que você possui. Então tenha cuidado com essas pessoas que forem enviadas pelo mal para te destruir. Cuidado com sociedades, cuidado com parcerias, cuidado com qualquer tipo de associação que tira o seu poder de decidir. Sabe, pessoas que acabam lhe manipulando pelas costas, acabam fazendo ou lhe forçando a tomar decisões fora do propósito de Deus para a sua vida. E digo mais, a gente que às vezes está incomodada com a gente e diz que, na verdade, ouviu uma crítica a respeito nosso e, na verdade, foi a própria pessoa que fez a crítica. Não sei se você já viveu essa experiência, eu já vivi, e eu sei que o inimigo usa essas pessoas para tentar nos destruir. O quarto tipo de pessoa que o diabo ele usa para tentar destruir alguém são aqueles que são, eu posso dizer, donos da verdade. Os donos da verdade são o tipo de pessoa que não cedem em nada. Eles estão certos e você está sempre errado. Os donos da verdade vão fazer você se sentir, sabe, um ninguém, um nada. Os donos da verdade vão tentar manipular ou infiltrar pensamentos e conceitos dentro de você para lhe derrubar, para lhe destruir. E você tem que ter o discernimento com esses donos da verdade, eles se acham dono da verdade, para que eles não venham corromper o teu propósito e nem o sonho que Deus plantou em você. Porque há coisas que Deus coloca dentro de nós que as pessoas não vão compreender. E quando alguém é dono da verdade, essa pessoa diz que você está errado e pronto. Essa pessoa diz que você está errado e pronto. E pela sua amizade com essa pessoa, você acaba cedendo e aceitando coisas na sua vida que você não aceitaria. Mas, como você está sempre errado, você acaba saindo do propósito de Deus, porque alguém que é dono da verdade está infiltrando, está tentando lhe contaminar. E o quinto tipo de pessoa que o diabo usa para tentar, de alguma maneira, nos paralisar ou nos destruir, eu quero que você preste muita atenção nisso, são aquelas pessoas que não têm sabedoria com as palavras, pessoas que são tolas com as palavras, pessoas que chegam para você e lhe destroem com as suas palavras. Sabe? Parece que você nunca está bem para elas, parece que você nunca está à altura delas, parece que você sempre está abaixo, sempre você é o menor. Pessoas que acabam rejeitando a sua aparência, rejeitando as suas limitações, são pessoas que suas palavras são grosseiras, sabe? Tem gente que está sempre jogando os outros para baixo, é como se a pessoa não fosse nada, não fosse ninguém. Tenha cuidado com essas palavras e tenha cuidado com essas pessoas, porque tanto palavras quanto pessoas podem destruir. Tanto palavras quanto pessoas podem destruir. E o inimigo, ele usa esse arsenal maligno para tentar infiltrar coisas no nosso coração, para nos desanimar, para nos deprimir, para fazer a gente desistir, para fazer com que você saia para longe do propósito de Deus. Mas se você olhar na Bíblia, olha para Davi. A Bíblia fala que quando Absalão assumiu o governo, na verdade tomou, ele usurpou o trono do pai. Diz que quando Davi estava saindo de Jerusalém, diz que uma família começou a xingá-lo e jogar pedras e falaram um monte de asneira a respeito de Davi.
E daí o capitão do Davi disse assim: você quer que a gente faça alguma coisa em relação a isso? E Davi disse: não, pode ser que eles estejam certos. E Davi estava deprimido naquele momento. Mas uma coisa que eu vejo em Davi é que mesmo apesar das afrontas, das palavras e das inverdades lançadas contra ele, Davi sempre permanecia confiando em Deus. E ele não respondia, sabe? Aquelas pessoas que o xingavam, aquelas pessoas que falavam mal dele, ele permanecia firme. E eu quero dizer exatamente isso para você, cuidado, porque o diabo, ele usa pessoas, inclusive ele coloca pessoas para se oporem no seu caminho. É por isso que Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu sei que é difícil a gente pensar, mas o diabo pode usar até um religioso para lhe atacar. O diabo pode usar um religioso para lhe atacar porque usaram religiosos para atacar Jesus. O diabo usou religiosos também para atacar Jesus, não todos, mas alguns sim. Na verdade, muitos, não alguns, muitos. Então tenha cuidado, amém? Porque essa é a velha tática do inimigo, usar pessoas e por trás é ele manipulando elas. Eu quero orar pela tua vida. Quero te abençoar, quero apresentar a tua casa e tua família diante de Deus. Também quero falar para você que quer fortalecer a sua fé, eu tenho meu novo livro, Café com Jesus. Ele é um devocional profético, um devocional para cada dia do ano. Aqui o versículo bíblico, as direções para o teu dia, uma oração para você fazer comigo e aqui uma oração que você vai escrever a seu próprio punho. Então são 2 orações por dia que você vai fazer. Esse livro aqui vai te abençoar, ele tem abençoado já a vida de muitas pessoas, inclusive você pode adquirir para dar de presente para outras pessoas. Acesse nosso site www.profetavinicius7.com.br. Quero orar por você. Posso? Coloca aqui nos comentários teu nome, eu vou orar por você no nome de Jesus. E você que não é inscrito aqui no canal, te inscreve, porque aqui teus olhos vão ser abertos e você vai aprender a ouvir a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, a minha oração é para que o Senhor fortaleça cada pessoa, que o Senhor tem um propósito na vida dela. E por mais que o inimigo use pessoas para tentar essa pessoa ou para tentar dissuadi-la do seu propósito, fortalece ela, Pai. E que ela não dê ouvidos a nenhuma das armas que Satanás tem usado contra a vida dela. Nós declaramos por terra agora todo tipo de influência de Satanás, de obra maligna, de infiltração das trevas no nosso caminho e declaramos: o sangue de Jesus Cristo nos cobre. O Senhor é a nossa defesa, o Senhor é a nossa justiça. Confiamos em Deus e declaramos: Ele é justiça da nossa vida e do nosso destino. Senhor, livra essa pessoa de toda a maldade agora. Livra ela da inveja e dá força para ela não parar. Dá força para ela. Libera teu poder sobre ela, Pai, em nome de Jesus Cristo, que caia por terra toda ação maligna, toda arma forjada seja quebrada em nome de Jesus Cristo, agora. E pedimos a tua bênção, Senhor. Amém e amém. Amém, gente querida. Se você puder compartilhar essa palavra com alguém que você ama, faça isso, porque alguém próximo de você pode estar precisando muito dessa resposta. 18 horas estaremos juntos aqui em oração. Vem estar com a gente. Que Deus te abençoe e até mais.